Olá, na nossa última aula, nós estávamos analisando responsabilidade tributária. E eu dei para vocês, comecei a dar, na verdade, a responsabilidade dos sucessores na parte relativa à sucessão empresarial. E eu expliquei para vocês o artigo 132 do CTN. Nós vimos a questão relacionada à incorporação, transformação, cisão, fusão, né? E eu gostaria só de terminar esse artigo analisando um tema repetitivo do STJ, que é o tema repetitivo 1049. Esse tema 1049, ele trata de uma hipótese de incorporação de uma empresa por outra. E o que que acontece? Qual é a situação? A Fazenda lançou um tributo em face da empresa incorporada, ou seja, ao contribuinte originário. Só que já tinha havido incorporação, né? Só que aquela incorporação não foi informada ao fisco. Então a Fazenda ajuizou a execução fiscal em face da empresa incorporada, que foi extinta. O lançamento foi feito em face de uma empresa que já tinha sido extinta. E o STJ entendeu que, nesse caso, a execução fiscal pode ser redirecionada em face da sucessora, que é a empresa incorporadora, mesmo que o lançamento, a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento tenham sido feitos em face da empresa extinta, da incorporada. Por quê? Porque a incorporação não foi avisada ao fisco, não foi informada ao fisco. Nesse caso, o STJ não aplicou uma súmula do STJ, que é a súmula 392. Essa é uma súmula que costuma cair muito em prova, e eu acho que eu já falei dela aqui, né? Mas se não, eu vou dar uma explicação para vocês entenderem. O que que é essa súmula 392? Ela estabelece que até a decisão de primeira instância, né, até a sentença dos embargos, a Fazenda pode substituir a CDA, a certidão de dívida ativa, para corrigir vício de forma, para corrigir um erro da CDA que seja um vício de forma. Mas ela não pode substituir a CDA para alterar o sujeito passivo, né? Porque não é meramente uma questão de forma, né? Você tem o espírito da súmula 392 é que você não possa corrigir um erro de lançamento. Então, você fez um lançamento em face de alguém que não era, né, o legítimo devedor, e você vai corrigir esse erro que é de lançamento, simplesmente substituindo a CDA, que é o título executivo da Fazenda, né? Então, a súmula diz isso, né? Você não pode alterar o sujeito passivo por um erro que simplesmente substituindo a CDA como se fosse um vício de forma, quando na verdade o vício não é de forma, é de mérito, é um vício do lançamento. Se você lançou contra a pessoa errada, você tem que refazer o lançamento se houver ainda prazo decadencial. Você não pode simplesmente substituir a CDA e prosseguir na execução fiscal quando o erro é de lançamento. Então, vocês vejam, aqui no caso do tema 1049, até é um erro de lançamento. Você lançou contra uma empresa que já tinha sido extinta mediante incorporação. E aí, mas o STJ não aplicou a súmula 392, ele permitiu que você redirecionasse a execução em face da sucessora, da incorporadora, e prosseguisse na execução sem necessidade de fazer um novo lançamento. Por quê? Por um único motivo, porque a incorporação não foi informada ao fisco, né? Os atos de incorporação, muitas vezes eles são arquivados na junta, mas eles não são informados à Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública não sabe que teve aquela incorporação, né? Então, ela não pode ser prejudicada. Então, essa é uma, vamos dizer assim, uma exceção de não aplicação da súmula 392, ok? E aqui eu queria fazer uma explicação, porque essa súmula também é muito relevante, cai muito em prova, que é uma outra para vocês verem como é que ela é aplicada na prática, né? Aqui eu vou abrir um parênteses, vou fazer uma observação geral.
muitas vezes, o que que acontece? É muito comum IPTU isso, né? Você lança contra a pessoa que não é mais proprietária. A súmula 392 é para esses casos, né? Para evitar que você redirecione, você simplesmente redirecione uma execução substituindo a CDA quando o erro é de lançamento. Só que às vezes nós estamos estudando sucessão. Quando a sucessão ocorre no curso da execução, ou seja, se ajuizou a execução em face do A, que é o proprietário do imóvel. Correto, lançamento feito corretamente, inscrição correta, execução fiscal correta, em face do A. Só que no curso da execução, esse A morreu, esse A vendeu um bem para um B. Vocês vejam que os atos ocorreram no curso da execução. Nesse caso, eu posso redirecionar sim a execução fiscal em face do sucessor, porque a transferência de propriedade, a morte, ocorreram após o ajuizamento. Aí não é aplicação da súmula 392. Vocês percebem a diferença? A súmula 392 é para erro de lançamento, não é para casos onde há uma sucessão no curso da execução fiscal. E aí você pode redirecionar, você pode prosseguir na execução em face dos sucessores. Sem necessidade, inclusive, isso é pacífico no STJ, de substituir a CDA. Porque você só emenda a CDA, você só substitui a CDA quando tem um vício, quando tem um erro material, quando tem um vício de forma. Né? Você não indicou a lei da correção monetária. É um vício de forma. Né? Você não indicou qual é o índice de juros que aplica. É de forma. É diferente, é um dos elementos da CDA que está faltando. Mas aí você substitui, você emenda até a sentença dos embargos, até a decisão de primeira instância. Só que é, você só substitui se houver um vício. Se no curso da execução teve transferência de propriedade, a pessoa faleceu, a CDA foi perfeita. O ajuizamento se fez em face de quem era o legítimo devedor. Então não tem o que substituir, não tem nada, nenhum erro. Então você redireciona a execução fiscal em face do sucessor. Mas vocês vejam, não é caso do 392, da súmula 392. Ok? O tema 1049 é uma exceção ao 392, porque se não tivesse a exceção, era um erro de lançamento. Ok? Mas, como foi excepcionado, o STJ é extremamente casuístico. Nesse caso concreto, é, ele é, foi excepcionado. Né? Os entes estão tentando fazer uma outra exceção. Tem um tema repetitivo que vai sair, que diz respeito a quando tem falecimento entre o lançamento e a inscrição em dívida ativa, porque o lançamento foi feito corretamente, né? Só que a pessoa morreu antes do ajuizamento. Então, as fazendas estão tentando, nesse caso, também excepcionalizar a súmula 392, com base no mesmo raciocínio desse tema repetitivo 1049, né? A fazenda, por exemplo, fazenda municipal, ela não tem como saber que a pessoa morreu, né? O lançamento foi perfeito. A súmula é para erro de lançamento. O lançamento foi perfeito, né? Então, as fazendas estão tentando excepcionalizar para que a execução fiscal não seja extinta, né? Que você não tenha que escrever novamente em dívida ativa, para você excepcionalizar a aplicação da súmula. Não só para quando os falecimentos ocorrem no curso da execução, que o STJ admite, mas também quando ela ocorre entre o lançamento e a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento. Tá? Exatamente, especialmente para fazendas municipais, né? O principal imposto é IPTU, né? Quando o imposto que é causa-morte é do Estado, né? Quando você tem declaração do imposto de renda de espólio é da União, né? Então assim, é claro que você pode fazer convênios, mas a verdade é que é o espírito daqui, né? A pessoa faleceu e não informou, né? Ela tem muitas vezes a legislação exige uma obrigação acessória dela informar falecimento e ela não informa. Então é dentro daquela ideia de que você não pode se beneficiar da própria torpeza, né? O tema 1049 é isso. Você não comunicou ao fisco a incorporação. Aí depois você vai alegar que aquele lançamento é nulo porque ele lançou contra a empresa que não existia, só que você não comunicou, né? Ponderação de interesses. Então, as fazendas, especialmente as municipais, e vai sair um novo tema
eu acho que ainda não tem número, mas o tema repetitivo relacionado a quando tem falecimento, né? E aí nós fechamos o 132. Abrir esse parênteses, que é importantíssimo. Súmula 392 cai muito. Quem advoga, quem já é procurador em algum município, sabe que isso tem muita aplicação, especialmente PGM, especialmente PTU. Então é uma discussão imensa, sempre, porque o cadastro muitas vezes é desatualizado, e aí a Fazenda lança contra a pessoa equivocada e quer corrigir o lançamento juntando CDA substitutivo. E o STJ não admite, ok? Mas a incorporação é uma exceção. Fechamos 132. Vamos passar agora para o 133. 133 também trata de sucessão empresarial, né, como eu já tinha explicado, só que é uma hipótese, perdão, um pouco diferente. Então vamos ler 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra a qualquer título fundos de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional. Então, em primeiro lugar, aqui não tem alteração societária. Aqui você está adquirindo um fundo de comércio, uma universalidade de bens. Eu não estou falando de sucessão quando você compra uma mesa, uma cadeira, um armário. É a universalidade de bens que você está adquirindo. Ou você está adquirindo um estabelecimento. Vocês vejam, pode ser comercial ou industrial, não tem a ver com ICMS, IPI, ou profissional, que é o caso do ISS. Então você vai adquirir, né? Caso do IBS também, né? Que são todos casos comercial e industrial. Você também vai ter a mesma situação também na discussão do IBS. Então você vai adquirir um fundo de comércio ou você vai adquirir um estabelecimento comercial, industrial, profissional. E, continuando o artigo, e vai continuar a respectiva exploração. É importante que você tenha continuidade, ou seja, nós vamos ver que a dívida vai acompanhar o fundo de comércio, vai acompanhar o estabelecimento. Por isso que é importante que ocorra a continuidade da exploração da atividade econômica. Então, por exemplo, é muito comum a aplicação daqui no ISS e no ICMS, especialmente ICMS, quando você tem aquele passo-ponto, né? Você adquire aquele estabelecimento fechado. Às vezes você adquire com cadeiras, mesas, tudo que tiver dentro. E você continua a mesma atividade econômica. Era um bar, você continua um bar. Os sócios não precisam ser os mesmos, né? Você não precisa ter a mesma pessoa, diretores em comum, não precisa nada disso. Simplesmente você adquiriu e você sucede, porque a dívida acompanha. É o raciocínio do IPTU, do veículo. Só que aqui a dívida, né? Ela vai acompanhar o fundo de comércio, o estabelecimento. E aí você continua a mesma atividade econômica, né? Era um bar, virou um restaurante, é a mesma atividade econômica, né? Então você era um supermercado, continua, é um outro supermercado, mudou o nome, era um posto de gasolina, posto de gasolina, virou outro posto de gasolina. Assim, você está explorando a mesma atividade econômica. Voltando para o artigo. Sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma ou nome individual. Ou seja, mesma razão social, outra. Os sócios podem ser os mesmos? Podem. Podem ter diretores em comum? Podem, né? Muitas vezes você tem grupos econômicos de fato, onde você tem confusão patrimonial, que as fazendas tentam enquadrar aí num 33, exatamente porque você transfere para o estabelecimento, né? Às vezes os sócios são os mesmos, diretores são os mesmos, vai mudando o nome, e aí o tributo vai acompanhando a coisa. Tá? Responde pelos tributos. Você veja que é retributo, não é só imposto, né? Então, CBS pode ser também, por que não, né? Você não vai ter operações, né, de, de prestações de serviços, circulações. Então, você tem uma ideia, porque você veja, originariamente é ICMS e ISS, né? Então, você vê que pode-se pretender enquadramento aqui. Responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido. Não é uma sucessão de tudo. São tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido. Então, por isso que eu mencionei ISS, ICMS, IPI, né? São impostos que incidem sobre o fundo e o estabelecimento, né? Devidos até a data do ato. Só que aqui, 133, ele tem dois incisos,
e o tipo de responsabilidade muda de um inciso para o outro. Então, vamos ver que aqui, ao contrário do 130 e do 131, e do 132 também, você não tem aqui, aqui diz expressamente qual é o tipo de responsabilidade. O 130, 131 e 132 você tem que interpretar, né? Mas o 133 ele é expresso. Inciso 1. Quem adquire responde integralmente, ou seja, sozinho, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Então, quem está alienando o fundo parar de funcionar, fechar as portas, quem vai responder integralmente é quem sucede. Vocês vejam que esse 133, ele é bem sério, porque ele não exige que sejam os mesmos sócios, né? Não precisa ser uma fraude, uma aparente fraude, né? Você pode não ter relação nenhuma. Eu já vi muitas vezes bares respondendo por outros bares, porque quando você adquire aquele fundo de comércio, né, você nem se preocupa em tirar uma certidão, por exemplo, de SMS do bar anterior, né? E aí você pode correr o risco da fazenda te enquadrar. E certamente PGE e Estado vão tentar. É, 2. Subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Ou seja, aqui já vai ser uma responsabilidade subsidiária, porque o alienante continua a funcionar, né? Então ele tem patrimônio. Por isso que a responsabilidade do adquirente é subsidiária. Primeiro, a fazenda vai cobrar do alienante, porque ele tem patrimônio, ele é o contribuinte originário. Depois, se ele não conseguir, se a fazenda não conseguir se satisfazer, ela vai redirecionar em face do adquirente aquela cobrança. Subsidiariamente, tem muito essa ideia de redirecionamento, né? Não, existe redirecionamento em casos que não são de subsidiariedade. Mas, quando você tem subsidiariedade, você tem muito essa ideia de redirecionar. Porque primeiro eu tenho que cobrar de um, então eu tenho uma ordem de cobrança. Primeiro eu vou cobrar do alienante, se a fazenda não se satisfizer, aí sim ela pode redirecionar em face do adquirente. Parágrafo 1º. O disposto no caput desse artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial. Então, antes de eu trazer os incisos, o parágrafo 1º, ele vai dizer casos onde não tem sucessão. São exceções ao caput. Elas são exceções que foram introduzidas pela Lei Complementar 118 de 2005. E elas são exceções em razão da Lei de Falências, né? A Lei de Falências é de 2005. Tá? Mas o que eu quero deixar claro, porque isso já caiu no concurso da PGE aqui do Rio de Janeiro, é que aqui é alienação judicial. Né? Então, destaque, lembrem-se, a alienação judicial. Às vezes, as alienações são extrajudiciais. As extrajudiciais estão no caput. O que a CTN excepciona são as alienações judiciais. Não, né? Aqui é bem explícita, ok? Aí eu não tenho sucessão, porque é feita pelo juízo, é uma alienação por iniciativa é, é, particular, que também é considerada como alienação judicial, ok? Então vamos lá. Quais são os incisos? Primeiro, em processo de falência. Aqui é uma questão importante. Na lei de falência anterior, muita gente não queria adquirir a universalidade de bens, ou bens que dissessem respeito ao falido, com medo de ter sucessão, né? Especialmente em razão do ICMS, do ISE, que é por causa da falência, né? Principalmente com o ICMS. Então, muita gente não comprava, não adquiria. E aí os juízes falimentares, né, das varas empresariais, eles ficavam muitas vezes assim com problema, porque não tinha tanta gente concorrendo, porque não era claro, explícito no CTN que eles não responderiam. Eu só tinha o caput. E aí veio expressamente dizendo que em falência, se você numa alienação judicial, você vier adquirir o patrimônio, o fundo de comércio, o estabelecimento, você não sucede, ok? 2.
filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Vocês vejam que no caso de recuperação judicial, só não tem sucessão se a alienação for judicial e 2, se a alienação for de filial ou unidade produtiva isolada. Se você adquirir a integralidade do patrimônio, tem sucessão. Tá? Aqui você não tem sucessão se você estiver adquirindo só a filial ou a unidade produtiva isolada. O que é uma unidade produtiva isolada? Isso antigamente era uma briga também. Só que agora a lei de falência ela foi alterada em 2020 para explicitar o que é unidade produtiva isolada. Então vocês combinem esse artigo, esse inciso 2, com os artigos 60 letra A, 60 letra A, 141 e 142 da Lei de Falências. Então, 60A, 141 e 142 da Lei de Falências. Esses artigos, eles complementam, eles explicitam, né, como é que funciona na recuperação judicial essa aquisição de filial ou unidade produtiva isolada. Ok? Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º desse artigo, que é a exceção, quando o adquirente for 1. Sócio da sociedade falida ou em recuperação. 2. Parente em linha reta ou colateral. 3. Identificado como agente do falido ou do devedor. Por quê? Exatamente para evitar fraudes, né? Parágrafo 3º. Em processo de falência, o produto da alienação judicial da empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 ano, contado da data da alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. Tá? Isso aqui a gente vai estudar quais são os créditos que preferem ao tributário e quais são os créditos extraconcursais. Então, nós fechamos 133. Um último ponto que eu vou falar, que eu vou tratar com vocês, diz respeito à sucessão empresarial, especificamente, e diz respeito às multas moratórias e punitivas. Então, deixa eu vou compartilhar a minha tela, porque eu acho que vai facilitar para vocês. O que acontece aqui? Em princípio, né, a decisão do STJ é sobre sucessão empresarial. O repetitivo, o tema repetitivo, esse 382, ele trata de sucessão empresarial. Que aí ele traz, que se refere aos artigos 132 e 133 que a gente acabou de estudar. Qual é a questão aqui? Se vocês forem ler os dois, relerem os dois artigos que nós acabamos de ver, eles fazem menção a tributos. E aí, a questão que se põe é que quando você tem a sucessão empresarial, se você vai haver a transferência, a sucessão envolve só o tributo, ou se engloba também as multas moratórias e punitivas. Eu já expliquei o que é uma multa moratória e punitiva aqui, né? Por quê? Em razão de um princípio do direito penal, né, o direito administrativo, também de outros ramos do direito, de que a pena não pode passar da pessoa do infrator. Então, como as multas são penalidades, seja moratória, seja punitivo, tem vários autores, como é o caso do professor Luciano Amaro, que sempre defenderam que a sucessão não poderia englobar as penalidades, especialmente a punitiva, porque é por violação de lei. Exatamente porque você não poderia, pelo princípio da personalização da pena, né? A penalidade, não pode passar da pessoa do infrator. É uma norma de direito administrativo, é uma norma de direito penal. Então, aqui, como os artigos falam de tributo,
e nós já estudamos lá no artigo 3º do CTN, que tributo não se confunde com penalidade, e que penalidade, né, teria o princípio da personalização da pena, você não poderia alcançar, né, a sucessão alcançar as penalidades. Só que nesse tema repetitivo e na súmula 554, que originou a súmula 554, o STJ entendeu que o sucessor responde tanto pelos tributos quanto pelas multas, seja de caráter moratório, seja de caráter punitivo. Quando você transfere o patrimônio, né, e a dívida vai acompanhar o bem, os bens transmitidos, você vai transferir tudo. E o fundamento do tema repetitivo é o artigo 129. Não sei se vocês perceberam que eu pulei 129, né? Eu dei o 130, 131, 32, 133, eu pulei o 129, que é o primeiro dessa seção. Então vamos ler agora o 129 para vocês entenderem isso aqui. Ele diz: o disposto nessa seção, então é a seção inteira, responsabilidade dos sucessores, aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente, ao mesmos atos, desde que relativas a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Vocês vejam que um 129, que se aplica a toda a seção, faz menção à obrigação tributária. E nós já estudamos aqui que a penalidade é uma obrigação tributária. E é uma obrigação, inclusive, principal. Lembram? Envolve penalidade, envolve pagamento de dinheiro, prestação pecuniária. Então, com base no 129, o STJ entendeu que ele vai responder por tudo, tributos e multas, e pelos dois tipos de multas. Sempre me perguntam, porque como a súmula faz menção à sucessão empresarial, sempre me perguntam se o mesmo raciocínio pode ser aplicado, especialmente quando tem espólio, sucessão por espólio. Por quê? Porque tem vários autores que fazem menção a uns precedentes mais antigos, inclusive do Supremo, na época que o Supremo julgava matéria infraconstitucional, que diziam que o herdeiro, né, o espólio e os herdeiros, não responderiam pelas multas punitivas, eles só responderiam pelas multas moratórias. Vocês vejam, tem autores que acham que não deveria responder por nada, né, Luciana Amaro? Mas essa jurisprudência de espólio, que é do 131, é uma jurisprudência antiga, tá? Inclusive do Supremo, né, da época em que ele julgava, ele não julga desde 88, matéria infraconstitucional. E ela fazia uma diferença. Havia sucessão para multa moratória, mas não para multa punitiva. Tem autores que citam essa diferença, né? Acham que isso aí só se aplica para sucessão empresarial e para espólio você teria decisões em sentido contrário. Eu ouso divergir por dois motivos. Primeiro, porque esses acórdãos são muito antigos e são anteriores ao tema repetitivo. Fora que o tema repetitivo se baseia no 129 do CTN, que é um artigo que se aplica para a seção inteira. Não é só para a sucessão empresarial. É que a sucessão empresarial é o que mais tem discussão, mas se aplica para a seção inteira. Então, para mim, a minha opinião, e como procurador do município, é o que eu já defendo, né? É no sentido de que o mesmo raciocínio se aplica a qualquer tipo de sucessão. Vai suceder em tributos e penalidades. São obrigações tributárias, né? E as duas são principais, inclusive. Tá certo? Então, não vejo por que você vai ter sucessão vai aplicar a súmula só, o repetitivo só para sucessão empresarial, ok? Mas, realmente, o STJ ele é bem, como é que eu vou dizer, casuístico, então falta uma hora ele julgar especificamente uma discussão de espólio, né? Um acordo mais recente, posteriormente ao tema. Mas acho que é uma questão muito interessante para a prova, para concurso, e acho extremamente defensável
você aplicar isso para o capítulo inteiro, para a sessão inteira, melhor dizendo. Ok? Então vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a responsabilidade dos terceiros. Vamos ver os artigos, né, a partir de agora, 134 e 135, que já são, né, correspondem a uma nova seção do CTN. Então, até a nossa próxima aula.